Desde a primeira cena de O Poderoso Chefão, somos apresentados a um mundo onde cada olhar, cada palavra e até mesmo o silêncio carregam um peso mortal. O jogo do poder não é apenas travado com armas, mas com promessas, lealdades e traições invisíveis. Mas e se eu te dissesse que uma das maiores traições do filme passou despercebida por quase todo mundo? Não estou falando de Técio, que já esperávamos que caísse, nem de Carlo, cujo destino estava selado desde o momento em que colocou as mãos em Connie. A traição que vou revelar agora mudou o curso da história de maneira sutil, letal. E o pior de tudo, ninguém notou a tempo. Vamos voltar para um dos momentos mais decisivos do filme. O atentado contra Vito Corleone. Todo mundo lembra dessa cena. O Dom caminhando tranquilo pelas ruas de Nova York, acompanhado de Fredo, até que, de repente, tiros explodem no ar. O velho patriarca cai, baleado, deixando Fredo impotente, tremendo, incapaz de reagir. Mas há algo estranho nessa cena que poucos perceberam. Algo que, quando analisado com cuidado, levanta uma pergunta assustadora. E se esse ataque nunca deveria ter acontecido daquele jeito? E se alguém, muito próximo da família, facilitou o trabalho dos inimigos? A questão aqui não é apenas quem traiu, mas como essa traição foi mascarada tão bem que nem Michael, nem Tom Hagen e nem mesmo Dom Vito puderam evitar. Quando olhamos para os acontecimentos que antecederam o atentado, encontramos uma pista essencial: a escolha do momento exato do ataque. Como os inimigos sabiam onde e quando Vito estaria vulnerável? Claro, poderíamos dizer que foi azar, um descuido, mas quando se trata da família Corleone, não existe descuido, tudo é meticulosamente calculado. E aqui entra o ponto crucial: a movimentação dentro da casa dos Corleone nos dias que antecederam o atentado. Há um personagem que se comportou de maneira estranha. Alguém que, ao contrário de Técio e Carlo, nunca levantou suspeitas diretas. Um membro do círculo interno que tinha acesso às informações mais importantes e poderia, com um simples deslize acidental, mudar o destino da família inteira. A traição aconteceu bem debaixo do nosso nariz, mas quase ninguém prestou atenção. E agora vem a grande revelação: quem foi essa pessoa e qual foi o verdadeiro papel dela na queda de Dom Vito Corleone? No próximo capítulo, vamos conectar todas as peças e expor a traição que ninguém viu acontecer. A verdade sempre esteve diante dos nossos olhos, mas como bons jogadores de xadrez sabem, a melhor jogada é aquela que o adversário nunca percebe até ser tarde demais. Quando Dom Vito Corleone foi baleado na rua, a pergunta mais importante não era quem puxou o gatilho, mas sim quem abriu o caminho para que isso acontecesse. A resposta, embora assustadora, nos leva a uma figura que sempre esteve por perto, mas nunca levantou suspeitas. Poli Gatto, sim, Poli, o soldado da família, o homem de confiança de Clemenza, responsável pela segurança de Dom Vito. E é aqui que o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Nos dias que antecederam o atentado, Poli alegou estar doente. Estranho, não? Justo ele, que deveria proteger Dom Vito, desaparece no momento mais crucial. Mas o detalhe mais aterrorizante não é esse. O que realmente expõe Poli como um traidor é a sincronia do ataque. Ele sabia exatamente quando e onde Vito estaria sem proteção. E esse tipo de informação não vem de rumores de rua, vem de dentro. Agora, vamos analisar a cena com frieza. Se Poli estivesse lá, o que teria acontecido? Vito teria sido avisado do perigo? Talvez os atiradores nunca tivessem uma chance real? Ou, no mínimo, a emboscada teria sido muito mais difícil. Mas Poli garantiu que o Don estivesse desprotegido e no lugar certo para ser abatido. Ele não puxou o gatilho, mas guiou a mão de quem puxou. E foi exatamente isso que fez dele um traidor ainda pior do que Carlo ou Técio. Ele não precisou de grandes traições para causar um estrago imensurável. Apenas algumas pequenas decisões. E o destino da família mudou para sempre. Mas tem um detalhe ainda mais sinistro nessa história. Poli estava realmente agindo sozinho? Ou ele era apenas uma peça em um plano muito maior? Sabemos que a ordem para matar Vito Corleone veio de Barzini. Mas quem mais sabia desse plano antes dele acontecer? Como Sollozzo tinha tanta certeza de que a emboscada daria certo? Essas perguntas nos levam a um mistério ainda mais profundo, que pode revelar outra traição oculta, ainda mais impactante. E se eu te dissesse que Poli não foi o único traidor infiltrado entre os Corleone? Poli Gatto não era apenas um soldado qualquer dentro da família Corleone. Como capanga de confiança de Peter Clemenza, ele tinha acesso direto às rotinas e movimentações de Dom Vito. Isso fez dele o informante perfeito para aqueles que desejavam destruir o império dos Corleone. Mas a traição de Poli não aconteceu de uma hora para outra. Ela foi cuidadosamente construída até o momento em que sua ausência no carro de Vito Corleone selou o destino do Dom. Nos dias anteriores ao atentado, Poli começou a alegar problemas de saúde,
pedindo para se ausentar de suas funções de escolta. Para qualquer outro membro da família, isso poderia ser visto apenas como uma coincidência. Mas em um mundo onde o acaso raramente dita os acontecimentos, essa doença repentina foi a peça-chave que abriu caminho para Soloso agir. Sem a proteção usual de Polly, Dom Vito foi deixado vulnerável. E foi exatamente nesse momento que os homens de Barzini e Soloso atacaram. O próprio Clemenza, um homem experiente, pareceu suspeitar de Polly rapidamente. Tanto que, pouco depois do atentado, ele foi encarregado de resolver o problema, levando Polly para um passeio que terminou com sua execução. Mas se Polly estava tão comprometido com a traição, por que ele não tentou escapar antes? A resposta é simples. Ele achava que estava seguro, que havia jogado para o lado vencedor. Só percebeu seu erro tarde demais. Mas essa história levanta outra questão. Polly agiu sozinho ou alguém dentro da família Corleone também estava facilitando a ascensão dos Barzini? Por quê? Se Polly foi capaz de trair e enganar por tanto tempo, sem ser descoberto, quem mais poderia estar jogando dos dois lados? A morte de Polly eliminou um traidor, mas não garantiu que os Corleone estavam completamente protegidos. Talvez, quando Michael assumiu a família, ele percebeu que os inimigos mais perigosos não eram apenas os que vinham de fora, mas também aqueles que já estavam dentro de casa.